Qual é o maior cuidado que você precisa ter quando começa a estudar para melhorar a sua maneira de pregar? Então, eu quero passar aqui para vocês um cuidado que vocês precisam ter quando vocês começam a estudar para melhorar, ou seja, para vencer o medo de pregar. É o seguinte: isso eu passo para os alunos do método. Isso eu passo. Vocês vão ver eu falando isso muito dentro da jornada, tá bom? Gente, quando você começa a estudar para trazer este conhecimento às pessoas e você começa a pregar a palavra de Deus, você vê que os medos, bloqueios, temores que você tem já não te para mais. Pode acontecer uma coisa, de você começar a comparar o seu conhecimento com o conhecimento das outras pessoas na tua igreja que ainda não tem o conhecimento que você tem. E aí, quando chega este momento e você começa a observar essa situação, você começa a ver que tem gente que prega melhor que você e tem gente que prega pior do que você. Ou tem gente que prega melhor do que você, mas não tem um terço do conhecimento que você tem. E tem gente que prega pior do que você e não tem realmente o conhecimento que você tem. E, gente, é muito sério o que eu vou falar aqui agora. Muito sério, muito sério. E eu vou até colocar isso aqui na tela. Ó, gente, até coloquei isso aqui na tela para vocês verem o que eu quero falar. Esse é o cuidado que vocês vão ter que ter daqui para frente. Porque esse conhecimento que vai chegar na cabeça de vocês do dia 22 ao dia 28 de agosto agora, na jornada Desbloqueando os maiores ganhadores de alma dessa geração, vocês vão ter acesso a um conhecimento muito elevado do que estão ensinando aí na internet. Só que cuidado, gente, para vocês não se tornarem pessoas soberbas. Pregadores soberbos, pregadoras soberbas. Soberbo como, professor? Achando que agora que vocês conhecem, que agora que vocês sabem o caminho, que agora que vocês sabem como fazer uma pregação da maneira correta, estruturar aquilo que Deus te deu, interpretar um texto da maneira correta, gesticular, pregar, tal, controlar as suas emoções, que agora vocês são melhores do que aqueles irmãozinhos simples que tem lá na tua igreja. Cuidado, gente. Cuidado, gente. A humildade é a chave do negócio. E é o seguinte, o que é humildade, professor? Humildade é viver como se não tivesse, falar como se não soubesse, se comportar como se não fosse. Ou seja, a maioria das pessoas, isso, gente, é sério que eu vou falar para vocês aqui. A maioria das pessoas, quando olha para mim, quando começa a conversar comigo, eles não têm noção do que eu conheço, do que eu sei, do que eu já estudei, do que eu já passei. Eles não têm noção. E ó, gente, eu tenho uma aluna aqui, olha aqui, ó, pregadora Voz de Deus, irmã Nilva, paz do Senhor, pastor, estou atrasado, boa tarde. Sem problema, Manilva. O Manilva está aqui, gente. O Manilva já passou por mentoria com a gente. Mentoria. E aí está, gente, uma prova viva do que eu estou falando para vocês. Do que muita gente não tem noção do grau de conhecimento que ele vai estar exposto, porque isso, literalmente, você não encontra na internet aí de bobeira. Eu não guardo o jogo, eu abro o jogo, eu revelo mesmo aquilo que vocês precisam saber e fazer para que em 3 meses, gente, 3 meses. O problema é, chega o conhecimento, você não pode querer se achar que é melhor do que os outros, que agora você é melhor do que os outros. Que isso é uma inverdade, gente, tá bom? Isso é uma inverdade. Todos nós somos iguais. E não se esqueça, gente, por favor, gente. Eu estou falando para vocês aqui. Ah, professor, isso é uma coisa muito simples. Sim, gente, é uma coisa muito simples. Porém, é uma das coisas mais importantes para que você não venha começar bem e terminar mal. Eu quero que vocês, nem que vocês comecem um pouquinho errado, mas termine bem. Termine lá em cima, tá?
E tem coisas, gente, vocês vão aprender com a experiência decorrer do tempo. Tem coisas que não necessariamente vocês aprendem num banco de escola, tá? Numa aula, num curso. Tem coisas que vocês não aprendem, tem coisas que é só com a experiência. E vocês vão ser provados, gente. Vocês vão ser provados. Ó, irmão, Tiago Florentino, ó, verdade, eu creio, Deus é fiel. Manilva, verdade, é o que eu estou falando. Eu quero contar para vocês aqui uma experiência, gente, que eu tive. Uma experiência que eu tive em 2008, maio de 2008. Eu fui convidado para pregar fora do país, fora do Brasil. Tá? 3 noites. 3 noites. Na primeira noite que eu fui pregar, Deus me deu uma mensagem tremenda mesmo, tremenda, violenta. E eu comecei a pregar. Nessa noite, meus irmãos, que foi a primeira noite, Deus batizou com o Espírito Santo e Deus salvou 12 almas. Jesus salvou 12 almas e batizou 10 com o Espírito Santo. Olha só para você ver. Quando eu entreguei o microfone, que eu agradeci, que eu entreguei o microfone, o pastor local, o pastor da igreja, o pastor presidente, pegou o microfone e me detonou. Começou a colocar um monte de defeito na minha pregação. Só que eu ainda tinha 2 noites para eu pregar, gente. 2 noites. E aí vocês imaginam, gente, o próprio pastor que te convida, você prega, Deus salva 12 pessoas, batiza 10 com o Espírito Santo, e aí o pastor termina a pregação, o pastor vem reclamar comigo ainda. Vem colocar um monte de defeito na minha pregação. Gente, como que vocês acham que eu fiquei? Hein, gente? Como que vocês acham que eu fiquei, gente? Aquela igreja teve um gasto comigo em passagem, em alimentação, hospedagem, para o pastor chegar lá e fazer isso. Me envergonhar na frente da igreja. E eu ainda tinha 2 noites. Gente, na outra noite, na segunda noite, você acha que eu vou chegar lá, vou desabafar no púlpito? Meu irmão, eu preguei uma mensagem mais tremenda ainda. Mais tremenda ainda. Sabe por quê? Ao total daquela festa, das 3 noites, tá? Foram 17 pessoas batizadas com o Espírito Santo e 30 almas aceitaram a Jesus em 3 noites. Eu não subi no altar soberbo, não, vou mostrar para esse pastor, ele vai ver que ele não pode fazer isso com o homem de Deus. Não, gente, jamais, gente. Aquilo foi uma aprovação. E sabe o que aconteceu, gente? Como eu fui lá, preguei a palavra, Deus operou, Deus salvou, Deus batizou, Deus curou. Deus curou uma menina de uns 17 anos de idade. Deus curou ela de um desvio na coluna. Ela tinha um desvio na coluna de uns 2 dedos. Era feio o negócio. Ela quase não estava mais podendo andar. Deus curou a coluna dela e batizou ela com o Espírito Santo na mesma hora. Aleluia! E sabe o que aconteceu, gente? Desde 2018, toda festa daquela igreja eu sou chamado para pregar. Toda festa. E vocês acham, gente, que eu coloco isso aí como uma soberba? Como, ai meu Deus, agora eu sou grande? Irmã Nilva, deixa eu te explicar. Sabe por que eu não fiquei decepcionado, irmã Nilva? Porque o meu foco ali era almas, vidas. No momento, eu fiquei triste. Mas no outro dia, acabou. Eu tirei aquilo do meu coração. Porque aquela situação ali veio para eu enxergar que eu tinha, gente, que continuar olhando para o lugar certo. Eu não perdi o meu foco. Eu fui ali para pregar 3 noites. E eu preguei e Deus operou para a honra, para a glória dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel, tá? E é isso, gente, que eu quero passar para vocês. Gestão emocional. Vocês precisam ter gestão emocional. E isso não é ensinado, gente, num curso de teologia. Não é ensinado. E eu vou ensinar isso para vocês. Porque tem coisa, gente, que não é ensinado na sala de aula, no banquinho. É isso aí, ó. Mais confiante, porque quem está pregando a verdade é perseguido. Claro, gente, claro.
E aí, se vocês têm equilíbrio, vocês não vão se deixar levar, se abater, gente, por esse tipo de pessoas que vão sentir inveja do ministério de vocês. Gente, infelizmente, tá? Tô falando a verdade aqui para vocês. Vão ter pessoas, gente. Ó, quem me acompanha há mais tempo sabe, gente. Todo santo mês eu tenho isso aqui, ó. Aqui na Bolívia, as igrejas te convidam assim, te mandam convite com um programinha. Ó, programinha. Tá bom? Ó, aqui, ó. No sábado, na sexta-feira, ó. Não sei se vai pegar meu nome aqui para vocês, ó. Tá vendo aí, ó? Predicador, que quer dizer pregador, Pastor Patrick Marques. Todo mês, gente, eu recebo convite para pregar, mas eu não me acho superior, maior do que os meus companheiros de ministério, gente. Pelo contrário, o conhecimento que Deus me deu, que Deus permitiu eu ter, é para ser usado na hora certa, no momento certo, mas não é para me fazer eu ficar me comparando com os outros pregadores da minha igreja ou do meu ministério que eu pertenço. Jamais, gente. E se eu tiver que me comparar com eles, eu me comparo com eles em relação a ser filho de Deus. Ser filho de Deus, gente. Nada mais. Porque eles são filhos de Deus do mesmo jeito que eu sou. E nada mais. Vamos lá, gente. Agora vamos lá. Em que um curso de teologia pode me ajudar no processo de vencer o medo de pregar? Então, o curso de teologia pode me ajudar em alguma coisa no processo de vencer o medo de pregar? Pode, pode. Em qual parte? Dentro dessas duas que eu falei, da homilética e da oratória. Depois disso, gente, não, o curso de teologia não vai te ajudar mais em nada. As duas únicas coisas que o curso de teologia vai te ajudar é nisso aqui, oratória e homilética, tá bom? E aí, professor, em que o curso de teologia não me ajuda nesse processo de vencer o medo de pregar? Ele não te ajuda, por quê, gente? Porque você vai estudar matérias que não estão associadas a você vencer o medo de pregar. Porque, como eu disse, o curso de teologia vai te dar uma visão panorâmica. Panorâmica. O curso de teologia não vai te dar passos específicos. Faça isso e você vai vencer o medo. Faça isso e você vai pregar melhor. Faça isso e você vai interpretar a Bíblia 10 vezes mais rápido. Faça isso e você vai aprender a memorizar. Faça isso e você vai aprender a gesticular, a falar em público. O curso de teologia não vai te dar isso. Então, o curso de teologia, na verdade, ele vai te roubar tempo. Tempo que você poderia hoje estar aplicando em um passo a passo mais direcionado, mais correto para o objetivo que você está buscando. Tá bom?